Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Continuamos o nosso curso a respeito da devoção a São Miguel Arcanjo e na nossa batalha espiritual. Nós, na aula passada, vimos um pouco da engenharia, como é que funciona a nossa alma e a influência dos anjos nessa batalha espiritual. Vamos então pegar aquilo que nós aprendemos, né, em teologia ascética e ver o que nós aprendemos até agora na história e em tudo isso que nós estamos traçando aqui. Vamos recordar. Recordar que a Igreja começou a ver nessa luta de ideias que começaram a aparecer nos últimos séculos como uma luta espiritual. Com a aula passada já ficou mais claro para você porque é que isso é uma batalha espiritual. Porque é que ideias são batalhas espirituais. Por quê? Porque ninguém tem acesso à nossa vontade. Para levar você a pecar e ir para o inferno, o demônio só tem um recurso, que é atrair a sua vontade. E para atrair a sua vontade, ele precisa de ideias, né? E através dessas ideias, né, nós vimos a longa marcha da vaca para o brejo. Se você quiser um pouco saber dessas ideias, a gente tem o nosso cursinho lá sobre a Igreja e o mundo moderno. Mas nós vimos um pedaço disso aqui nesse curso sobre São Miguel Arcanjo. Nós vimos que a partir da Revolução Francesa se começou a inventar algumas ideias, ou seja, onde é que está o problema chamado maçonaria, que os papas aqui, Pio IX e Leão XIII, batalharam e condenaram tanto. Para simplificar a conversa da maçonaria, é o seguinte. Número 1. A Igreja de Cristo, nós cremos que existe um caminho para você ser salvo. É ter acesso à graça de Deus. Ou seja, o ser humano, ele não é capaz de se salvar com sua própria força. Você precisa da graça, e a graça foi conquistada por Jesus Cristo na cruz. E essa graça é distribuída pelos sacramentos da Igreja. E, portanto, você, para receber as graças de Jesus Cristo, você precisa da Igreja Católica e dos seus sacramentos, os seus 7 sacramentos. Precisa da verdade de Cristo para se converter e se abrir à graça, etc, etc. Ora, se você diz que não, eu não preciso mais da Igreja Católica, você criou uma ideia perversa chamada naturalismo. Vejam, as pessoas acham que a gente fica assim, o Padre Paulo sabe as intenções das pessoas. Eu não sei a intenção de ninguém, gente. Vamos, pega lá o curso de Igreja no Mundo Moderno. Veio Lutero. A Europa ficou dividida pela metade. Metade é católica, metade protestante. Um século depois de Lutero, a Guerra dos 30 anos. Morrem milhões de pessoas. Depois da guerra, eles começam a ver que esse negócio de católico e protestante só vai dar em guerra. Vamos resolver o problema da paz. E então, vamos supor boa intenção. Eu não sei se teve boa intenção. Vamos supor boa intenção. As pessoas chegam e dizem, não, então não interessa a que igreja você pertence. Todas as religiões são boas. Para não criar guerra de religião.
Vamos supor que essa seja a suposta boa intenção das pessoas. O problema é o seguinte, você colocou um sistema que faz com que metade da população da Europa não tenha mais acesso aos sacramentos, à graça de Cristo, porque eles têm acesso ao batismo, mas logo depois perde porque a graça, porque não tem confissão, eles não têm acesso à Eucaristia, etc, etc. Aí, esse indiferentismo começa a contaminar os de cá, os católicos, e começa a dizer também, também não precisa tanto de igreja católica, porque se o protestante vai para o céu, eu também posso ir sem ir à igreja no domingo, sem me confessar, sem aceitar as coisas da igreja católica. Então você cria um sistema de indiferentismo religioso e de naturalismo. Ora, estas ideias de indiferentismo religioso e naturalismo se organizaram numa religião secular, numa religião neutra, chamada maçonaria. Você pode... Eu não vou entrar aqui na conversa de discutir se a maçonaria adora Satanás, não adora Satanás. Gente, a gente pode fazer um curso sobre maçonaria outro dia. Mas vamos partir de uma benevolência assim extrema. Vamos supor que eles sejam todos muito bem intencionados, uns carinhas bonzinhos, o que eu não creio que seja verdade, mas tudo bem. Todos muito bem intencionados, carinhas bonzinhos. Mas essas ideias boazinhas são mazinhas. Por quê? Você pode ser um cara... mas eu tinha boa intenção. Mas você está sendo uma pedra de tropeço, um instrumento de Satanás, cara. Você não está vendo? Porque você está pegando as pessoas e tirando do acesso aos sacramentos. Porque não, mas que nós temos que diminuir a influência da Igreja Católica, porque a Igreja Católica tem muito poder. E esse é o problema. Ou seja, eles começaram a se organizar para diminuir o poder da Igreja Católica, instaurando uma, aspas, religião. Mas, padre, a maçonaria não é religião. Eles têm templo, eles têm ritual, eles têm ensinamento. Quer dizer, tem pé de pato, asa de pato, bico de pato, né? Anda assim de forma trôpega, faz quá-quá e você chama o quê? De cisne. Quer dizer, cara, isso para mim é religião. Eles têm todo o essencial de uma religião. Eles podem dizer que não são uma religião, eles são uma ciência. Mas é a forma secular de uma pseudo-religião se apresentar, cuja finalidade é ser uma religião acima de todas as religiões, de tal forma que a maçonaria tem a verdade, tem os bobocas católicos, os bobocas protestantes, os bobocas espíritas, os bobocas muçulmanos, os bobocas... Esses aqui, você vai lá, participa da sua religiãozinha, mas o importante é que você venha aqui aprender conosco a verdade. Pronto. E aí se organizaram para tirar o poder do Papa. Eu não estou dizendo que os papas eram todos santos, que os papas nunca cometeram erros, eu não estou dizendo nada disso, eu só estou dizendo que existe, é verdade que existe uma batalha espiritual por ideias. Ideias. Porque é ali que Satanás age. O que acontece é o seguinte, em 1921, com o Papa Pio XI, foi feita a conciliazione entre a Igreja e o Estado italiano. Muito bem. Bom, então acabou a razão das preces leoninas. Para que você vai fazer mais agora essa história das 3 Ave Marias, da Salve Rainha, da oração pela Igreja de São Miguel Arcanjo, se a razão de ser das preces que foram inventadas, introduzidas lá atrás por Pio IX, modificadas por Leão XIII, a partir da visão dele de São Miguel, de Satanás. Bom, já não tem mais. Houve a conciliação, mas o Papa Pio XI chegou e disse, só que agora vamos mudar a intenção. A intenção agora não é mais para a paz nos estados pontifícios, pelo Papa, etc. e tal, é para a Rússia.
para a liberdade religiosa na Rússia. Ora, não é difícil a gente enxergar nessa fala do Papa Pio XI, não é? Uma forte sintonia com a mensagem de Fátima. Mas vamos lembrar o pontificado de Pio XI. O pontificado de Pio XI enfrentou forças maçônicas e socialistas na Revolução Mexicana, os cristeiros. No pontificado de Pio XI, ele enfrentou forças comunistas na Guerra Civil Espanhola. No pontificado de Pio XI, ele viu cada vez mais, né, a força do comunismo soviético, que havia sido implantado em 1917. As ideias comunistas entrando numa nova forma de ideologia, que era o socialismo. Pio XI escreve na 40º ano, quer dizer, 40 anos de Leão XIII, da Rerum Novarum. Na 40º ano ele fala que agora tem uma forma mais perigosa ainda de socialismo, que é o socialismo educacional, que quer pegar as crianças desde pequeno. Ideias. Então, Pio XI começa a rezar pela Rússia. 1989, cai o Muro de Berlim. A Rússia agora tem liberdade religiosa, supostamente. Então a gente não tem mais nenhuma razão para rezar as preces leoninas. Sim, não tem mais nenhuma razão por decreto pontifício, porque nenhum Papa decretou nada, mas o que acontece é o seguinte: a batalha espiritual continua. Porque temos o problema da maçonaria, que estava lá, depois mudou o foco para o problema das ideias comunistas, e agora nós temos, assim, a maluquice que nós estamos vivendo nos tempos modernos. Que nome dar a isso que nós vivemos hoje, né? Fica muito difícil cunhar um termo que abranja tudo, mas você vê que existe um projeto ideológico, educacional, que tem por finalidade amarrar as pessoas em ideias. Existe uma nova Inquisição, só que a Inquisição do mal. A Igreja tinha a Inquisição do bem. Ou seja, o que era o Tribunal da Inquisição da Igreja? O Tribunal da Inquisição da Igreja era uma forma de a Igreja chegar e dizer: olha, quem está dentro da Igreja Católica pregando a fé católica tem que pregar a fé católica e não passar cheque sem fundo ou moeda falsa. É a fé católica. Ah, não é fé católica? Então vem cá. Vai se converter, vai sair da igreja, o que vai acontecer? Era esse o Tribunal da Inquisição. Era simplesmente era o sistema imunológico da igreja. Tem um vírus aqui dentro, distribuindo ideias falsas. Se você não tem mais sistema imunológico, o organismo está aidético. Você não sabe mais o que é doutrina e não sabe mais o que é heresia. Não sabe mais o que é ideia que atrai e leva para Deus, ideia que destrói e afasta de Deus. Batalha espiritual. Só acontece o seguinte: isto a igreja fazia com o poder educacional que ela tem recebido por Jesus Cristo. Jesus disse: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinai. Ensinai. Matheteus até, fazei discípulos. Acontece que esse mandato nós recebemos de Deus. Eu não creio que os globalistas atuais tenham recebido um mandato de Deus. Eu acho que eles receberam um mandato de Satanás para fazer as pessoas entrarem no erro. E assim entrarem em todo tipo
de loucura, do jeitinho. Assim, o exorcismo de Leão XIII, ele impressiona porque ele falava do governo maçônico da Itália do século XIX. Mas isso daqui, perto do governo maçônico da Itália, não é nada. Ou seja, essa descrição do exorcismo de Leão XIII cabe mais para os dias de hoje do que para o século XIX. Você vê claramente que hoje os globalistas, eles puseram-se em obras para realizar todos os seus ímpios desígnios. E ali onde está constituída a sede do Beatíssimo Pedro e a Cátedra da Verdade para iluminar os povos, colocaram o trono da abominação e da impiedade. Por quê? Porque agora eles são o magistério. E você vai para a cadeia. Experimenta ensinar a doutrina da igreja verdadeiramente para você ver a perseguição que você vai sofrer. Eles tiram sua página do Facebook, derrubam seu canal no YouTube, entra processo contra você, daqui a pouco está indo para a cadeia, daqui a pouco não, lá na Europa já estão colocando na cadeia padres e bispos porque professam a doutrina católica, não é? E assim por diante, e as perseguições vão. Essa é a Inquisição do mal, é o Santo Ofício do mal, é o demoníaco ofício, não é o Santo Ofício, é o depravado ofício. Então eles substituíram. Então você tem agora não a cátedra do Beatíssimo Pedro para iluminar os povos, eles têm a cátedra de Satanás para colocar os povos nas trevas do erro. Você vê claramente. Então, e é impressionante a descrição que Leão XIII coloca, porque assim, parece que Leão XIII vive no século XXI. Incutiu-lhes o espírito de mentira. Tem coisa melhor para descrever, né? Essas ideologias, como ideologia de gênero, que ensinam para os nossos filhos que homem não é homem, mulher não é mulher. Espírito de mentira. Impiedade. O que quer dizer impiedade? Não tem mais relação da criatura, o filho, para o pai. Piedade, submissão. Blasfêmia, revolta contra Deus, né? Assim, a gente vê a cada dia notícias, blasfêmia mesmo, assim, de obras de arte com crucifixos, com hóstias, com imagem de Nossa Senhora, etc e tal. Espírito de blasfêmia. Quer dizer, coisas que Leão XIII nem imaginava que pudessem ser feitas. Isso sim é que é espírito de blasfêmia. E o seu hálito mortífero de luxúria. Ou seja, em todos os lugares, a sexualização total de tudo. As nossas crianças não têm mais direito à inocência e à pureza. Se você quiser que seu filho cresça na inocência, você tem que colocar ele dentro de uma bolha, dentro de casa, trancafiá-lo para ele não ter contato. E todos os vícios e iniquidades. E hostes astuciosíssimas encheram de amargura a igreja, a esposa imaculada do Cordeiro, e inebriaram-na com absinto. Ou seja, ele está colocando aqui que a igreja foi inebriada, ou seja, não a igreja indefectível, esposa imaculada, né? Mas os membros, muitos membros inebriados, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Que a gente pode ver como é que se aplica aos nossos tempos atuais, né? Nessa batalha espiritual, de fato, né? Existe isso. E como que nós vamos combater isso aqui? Bom, em primeiríssimo lugar, esta oração de São Miguel Arcanjo, tanto a curta, que a gente pode rezar no final das missas, no rito extraordinário, como essa mais comprida, que faz parte
do exorcismo originário de Leão XIII, elas não são mais obrigatórias. Mas também não ficaram proibidas por isso, né? E nós podemos rezar. Nós podemos rezar. Então aqui que eu gostaria de explicar para você qual é o tipo de oração que você pode fazer. Veja só. Não, padre, é proibido fazer exorcismo, o Código de Direito Canônico diz que é só um padre que tem licença do bispo. Sim, calma. É só um padre que tem licença do bispo para fazer o quê? Para fazer um sacramental. O que é um sacramental? Um sacramental é uma coisa que você faz com a autoridade da igreja. Tá? Portanto, para ter a autoridade da igreja, você precisa ter a jurisdição da igreja. Então, para eu rezar esse exorcismo aqui com a autoridade da igreja, evidente, eu preciso da autorização da igreja, porque eu estou fazendo alguma coisa em nome da igreja. Mas eu posso, como fiel católico, fazer duas coisas. Primeiro, oração de libertação. O que é oração de libertação? A oração de libertação é a oração que é dirigida a uma pessoa santa. Ou seja, a Deus, Trindade, a Jesus Cristo, Verbo encarnado, a Nossa Senhora, aos anjos, aos santos. Então, eu estou sendo atacado pelo demônio com pensamentos, com tentações, oh minha Mãe Santíssima, me socorre nesse momento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Isso aqui todos nós podemos fazer. Oração, todos nós podemos fazer. Então, esta oração que está aqui, veja, essa oração a São Miguel Arcanjo, tanto a comprida como a curta, isso é a oração, isso todos podem fazer. Tanto que essa oração grande, tirada lá do exorcismo, foi colocada na racolta para os fiéis, já desde a época de Leão XIII. Então pode usar como oração. Agora, existe uma segunda coisa que nós podemos fazer, que é uma oração propriamente de exorcismo não sacramental. O que quer dizer isso? Você, pelo batismo, recebeu de Jesus Cristo diretamente, sem precisar de jurisdição da igreja. Você recebeu de Jesus Cristo o poder de expulsar o demônio da sua vida. Esse poder todos nós temos. Da sua vida, não da vida do outro. Tá? Ou da sua paróquia, ou da coletividade, etc. e tal. Então, as orações de exorcismo devem ser usadas com humildade e com discrição. Como assim? Com muita cautela. Faça primeiro orações de libertação. Não está funcionando? Está tendo um ataque muito grande? Então, você pode usar uma oração de exorcismo que quer dizer o seguinte: é uma oração dirigida a Satanás, aos demônios. Você está falando com eles com uma ordem, porque você tem este poder recebido de Jesus Cristo no batismo para retirar Satanás da sua vida. Entendeu? Então, os demônios nos obedecerão. Então, faça isso, mas veja, você não deve fazer isto em público, você não deve fazer isso com excessiva frequência, você deve fazer isso com muita fé, com muito cuidado. Por exemplo, a oração de exorcismo que tem lá na medalha de São Miguel, de São Bento, medalha de São Bento, né? Vade retro satana num console mi vana sunt malo colibas ipsa venena bibas. Essa pequena oração, né? Eu não sei em português, né? Afaste Satanás, não são as tuas seduções, bebe tu mesmo os teus venenos, alguma coisa assim, sei lá. Aprende lá em português. Mas esse pequeno exorcismo é um exorcismo que você pode discretamente com você mesmo repetir
Vá de retro, Satanás. Quando vem um ataque. Porque você tem esse poder. Você não precisa de jurisdição de ninguém. Então você pode fazer essa oração de exorcismo, que não é um exorcismo que exige jurisdição, porque não é um sacramental. É uma oração que você tem o poder batismal. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Como é que você reina? A gente reina na vitória de Cristo sobre Satanás. Ali você é rei vitorioso. Quando você reina sobre Satanás na sua vida. Não é? É evidente também que existem, aspas, jurisdições naturais que a própria igreja, você é pai de família. Assim como você tem, eu sou padre e eu tenho, aspas, jurisdição da igreja para abençoar. Não é? Mas você é pai e pode abençoar seus filhos. Assim como um pai que discretamente, sozinho, não é, pronuncia um exorcismo sobre a sua vida, mas sobre a sua casa. Porque ele é a cabeça daquela casa. Você pode fazer isso. Não é? Mas eu digo isso use com muita discrição, prudência, porque, sobretudo, a arma principal que nós temos é a humildade. E nesse sentido, São Miguel, para nós, é verdadeiramente um amigo. Amigo é quem ama as mesmas coisas. E São Miguel ama Deus. E São Miguel se humilha na presença de Deus. E se você amar a humildade e amar Deus, existe ali, você está criando um vínculo e um parentesco com São Miguel. Você está se abrindo para a influência dele e dos seus anjos. Porque é pela humildade que a gente vence Satanás, que é o soberbo. O soberbo. Né? Por exemplo, você sente um ataque demoníaco. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai chegar e dizer assim, eu sou o valentão, Satanás não pode comigo, agora eu vou acabar com esse cara. Meu irmão, você está no caminho da perdição. O que você tem que fazer é o seguinte, eu estou sendo atacado. Jesus, vós sabeis que eu nada posso. Eu quero agora me jogar nos braços da minha Mãe Santíssima para que ela me defenda. Porque eu sou como uma criança indefesa. Diante de lobos vorazes que querem me devorar. Eu me confio a vós, minha Mãe. Jesus, recebei pelos braços maternos de Maria a minha alma como uma criança. Meu misericordiosíssimo Jesus, eu confio em vós. Pronto. Você vence Satanás com um negócio desse. Acabou o poder do demônio. Porque você está se humilhando. Se humilhando. E o inferno não pode com um humilde. Mas tem que ser uma humilhação verdadeira, que sai do coração. Né? Agora, as pessoas vão dar uma de valentão com Satanás, sai ferido, porque você está fazendo exatamente o que ele quer, que você seja orgulhoso. Aí ele venceu. Né? Então, vamos lá. Vamos aqui receber verdadeiramente, né, de presente. É o presente que eu quero dar a vocês deste curso. Não é? Uma amizade com São Miguel. E uma amizade com os anjos. Ao fazer isso, nós seremos vencedores. Então vamos terminar nosso curso com a oração a São Miguel Arcanjo, né? E colocando verdadeiramente nossa confiança nesse grande príncipe da milícia celeste,
para que abramos nosso coração para a influência dos seus anjos bons, sejamos amigos dele, sejamos humildes e Deus possa entrar em nossas vidas. Nós precisamos dar essa permissão para Deus, né? Deus não vai arrombar a porta, Ele quer, eu estou à porta e bato, para que Deus entre em nossas vidas, abrindo-nos às influências positivas dos nossos santos anjos, da Virgem Maria. A gente chega lá. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pela intercessão da toda Santa Mãe de Deus, aquela cuja descendência esmaga a cabeça da serpente e a qual foi dada toda a inimizade contra Satanás. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.